Ó, ele é da casa, eu já falei, lá do caminho de Damasco, que fica lá em Mesquita, já. Senhor, uma luz fulgurante os meus olhos inunda. Toma-me um pouco dessa luz, derrama sobre aquele que é pobre de ventura, ao mal, ao pervertido, e deixa-me dizer-te com amor, obrigado, Senhor, por ter nascido. Obrigado, Senhor. Isso é um trecho que encerra um poema intitulado Oferenda, cuja autora é Margarida Lopes de Almeida. Boa noite. Gente, como sempre acontece, a casa não me determina um assunto, me deixa por minha conta. Isso, de certa forma, facilita, de outra forma, às vezes, dificulta. Algumas vezes, perguntei, Dona Rose, eu já falei isso assim, 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 porque às vezes a gente tem uma vida assim um pouco ocupada. Eu não tomei uma providência, vou tomar agora, vocês me relevem, dá licença. Eu sou uma pessoa idosa e sempre esqueço alguma coisa. E aí, como a gente tem uma vida, graças a Deus, bem, eu não sei se é muito ocupado ou a gente que não sabe administrar bem o tempo. Fica aí em duas opções. E a gente faz, né, uma série de assuntos. Quando o assunto está focado em alguma das obras da doutrina, a gente segue ali aquele ritmo. E outras vezes a gente segue algum assunto que a gente já falou em algum outro lugar. Eu já estive aqui em Itaipu, falando sobre o assunto. Esse assunto eu vou falar hoje. E eu trouxe uma colinha aqui para não deixar quase nada para trás, tá? É a terceira vez que eu vou falar sobre esse assunto, e a primeira foi lá mesmo na minha região, quando a pessoa me pediu que fizesse um comparativo entre o Espiritismo e as outras religiões. Mas eu prefiro dizer o Espiritismo e os outros segmentos religiosos. Existe uma interpretação de religião que pode haver alguma controvérsia, mas eu vou passar essa, porque essa faz muito sentido. Religar. Religião seria religare, estou religado do latim. Então religar é o quê? Ligar alguma coisa que já esteve ligado e consequentemente se desligou. Religar o quê? A criatura ao Criador. Então nós estivemos ligados ao Criador numa época bem recuada da nossa evolução. Essa época foi a época do instinto. Nós temos 3 exemplos assim que achamos muito interessante. Está no livro Crença em Deus, e é um cientista, Chris Morrison. Ele apresenta as 7 razões pelas quais ele acredita em Deus. E uma das razões é o instinto animal. Então, esses 3 exemplos não são... É uma das 7 razões. Ele fala muitas coisas dessas 7 razões. Fala na profundeza do mar, se fosse mais profundo um tanto, dá o número, a vida na Terra seria impossível. Da elevação, se fosse mais alto um tanto, dá outro exemplo e tal. E vai falando aí a proximidade do Sol, da Lua, etc. E essa parte do instinto que nós pegamos, quando a gente quer falar essencialmente da crença em Deus, é que ele fala do João de Barro. Todo mundo sabe o que é João de Barro, né? Eu costumo dizer, eu sei até porque é de barro, que ele faz a casa dele de barro, né? Agora, por que João, eu não sei. Podia ser Francisco de Barro, né? Então eu não descobri. É igual eu estava conversando em Passa Quatro agora esse final de semana. Por que Maria Fumaça? Ele sabe por que fumaça, que é aquela fumaçada, né? Que a locomotiva expende no ar, na atmosfera. Mas por que Maria, né? Podia ser Rosicler Fumaça.
Então João de Barro faz a sua casa de barro na árvore. E antes dele abrir o que seria a fenda para a entrada da casa, ele sobe no galho mais alto e procura ver de onde virão os ventos invernais. E faz a casa exatamente o contrário. Tá? Aí o autor, ele diz assim, quem terá ensinado isso ao João de Barro? Depois ele fala da enguia, é um peixe em forma de serpente que viaja 1 ano para desovar em águas seguras. Aí desova e morre, né? E os filhotes retornam, olha, 1 ano, e os filhotes retornam à pátria de origem sem nunca se perder. Nenhum pescador viu alguma enguia perdida. E ainda tem um adendo que ele atrasa, a natureza atrasa a maturação das enguias europeias para que elas cheguem lá no mesmo tempo, na mesma época das enguias americanas. Isso tudo são obras do instinto, onde nós estamos nesse momento totalmente entregues a essa coisa que a gente chama de Deus, né? E pronto. Não vamos discutir isso porque não dá. E ainda, por fim, ele fala da vespa, que ela sai quando vai, os seus filhotes dependem de carne viva para sobreviver. Então ela sai, pica um gafanhoto numa parte que ele fica imóvel, mas não morre, deixa no ninho, os filhotinhos começam a devorar o gafanhoto em partes não vitais, exatamente para que ele não morra, porque eles já sabem que se o gafanhoto morrer, ele não pode comer, se comer, morre também. Para falar de Deus não é nada, né? Então, o Kardec no livro A Gênese, ele faz toda uma arrazoada em torno da inteligência e do instinto, mas ele não fecha o assunto. Kardec era um sábio, mas era um sábio humilde. Ele podia inventar um fechamento, mas ele não fecha o assunto. Na Gênese está inteligência e instinto. Então ele faz toda uma arrazoada, mas não fecha, não termina. Ó, é isso, assim, assim. Ele não tem como concluir onde começa a inteligência, onde termina o instinto. Porque nós, nessa fase da nossa evolução, ainda vivemos muito por conta do instinto. O instinto nunca erra. E quando a gente desobedece o instinto, a gente se dá mal, né? Por exemplo, a mulher é bonita. Eu vou namorar com ela. Meu, isso é um exemplo, não sou eu que vou namorar com ela bonita, né? Eu não tenho know-how para isso. Aí, mas o instinto diz, ó, não vai não. Ah, mas eu vou. Aí se dá mal, né? Ou o contrário, filhomão, como é que fala? Tanquinho. Aí o instinto diz, ó, esse cara tá com nada, hein? Mas eu vou assim mesmo, mas se dá mal. Então o instinto nunca erra. E esses 3 exemplos que eu dei da nossa fase instintiva denotam o momento que nós estamos intrinsecamente em Deus. E ainda para corroborar com esse sentido da evolução, temos lá no Livro dos Espíritos, a questão 540, que termina, depois aí tem a pergunta, a resposta e os comentários. No final do comentário, o comentário termina falando na linha da evolução, do instinto até do átomo primitivo, até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Está lá na questão 540, no final do comentário. E ainda tem, para corroborar ainda com essa proposição do Livro dos Espíritos, um poema que está intitulado Jornada, está no livro Antologia dos Imortais, que diz assim: fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula pousei, encarcerado eu era, infusório do mar em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso, sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui animal e no instinto da fera achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo umas fé nas mãos, umas luzes nas pupilas, a lutar e a chorar, para então compreendê-las. Hoje, homem que sou pelo foro divino,
vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Faria alguns comentários em cima disso, mas não vou fazer, porque o tempo não dá. Então essa é a fase lá da nossa jornada, desde lá do instinto, tal, do átomo, até nessa época, quando termina a nossa fase de instinto, começa a bruxulear a inteligência. E é aí que a gente se desliga, aquela confiança intrínseca em Deus, a gente se desliga e passamos a viver por conta da nossa inteligência, e aonde aí a gente erra, e reencarna, e erra, e fica nessa luta de vai e vem aí. Aí agora nós estamos procurando a religião, quer dizer, a religação. Antes era por conta da ignorância, né? Lá no instinto, lá na fase inicial da nossa evolução. Agora nós vamos voltar àquela simplicidade através da sabedoria, nas idas e vindas da evolução, né? Porque tudo evolui, e a natureza tudo evolui, segundo Castro Alves. Tudo evolui, tudo sonha na imortal ânsia risonha de mais subir e mais galgar. O poema é longo e lindo, mas eu não vou dizer porque não dá tempo. E um outro detalhe, mais honesto, eu também não sei tudo. Religião. A religião e os outros segmentos. Não vou falar de outros segmentos, são muitos segmentos. Não vou falar daquele segmento que mais nos interessa, que é onde se esbarra. E aqui deve ter muitos que já estiveram, até ainda estão em outros desses segmentos, né? Porque o centro espírita, o espiritismo, não faz esse tipo de distinção. Se nós fizermos uma análise razoável da mensagem espírita, nós vamos ver o seguinte, que a informação espírita ela não veio para se formar um grupo espírita, ela veio para que a humanidade assimilasse e tomasse o caminho dessa consciência de libertação. Mas nós não somos muito coerentes, o ser humano não é muito coerente, os interesses pessoais, etc., isso tudo atrapalha um pouco o nosso crescimento. Mas o espiritismo não teria necessariamente que ser uma religião, ou mais uma religião, mais um grupo. O católico podia assimilar as informações, qual é a informação? Em reencarnação, Deus é comum, né? Todo mundo sabe. Não tem nenhuma religião que seja fora de Deus. Deus, imortalidade. Também, todas as religiões são imortalistas, sabem que a vida continua. Qual a diferença? A diferença é que em outras religiões Deus castiga. A informação espírita já nos diz que não castiga. Também não premia. Então quando a gente diz, Deus me perdoa, é uma bobagem. Não vai perdoar mesmo. Esquece. Né? E a imortalidade, à luz de outros segmentos, é estática. Você morre, fica quieto lá, em algum lugar, até o final dos tempos, sabe-se lá quando será. E que vai reunir tudo e julgar os justos e os injustos. Meu Deus! Né? Hoje que nós temos uma noção do tempo de existência da vida, né? E até da vida inteligente, fica difícil imaginar essa seleção. Virá tal, com todos os seus anjos, e vai separar os bodes das ovelhas, etc. Então, nos outros segmentos, a imortalidade é estática, vai esperar um dia de um juízo final. Na doutrina espírita, a imortalidade é dinâmica. Só vai descansar quem é preguiçoso por natureza, né? Porque quem é trabalhador vai já chegar lá, diz que o Pelé quando chegou lá em cima, e ele não morreu ainda não, né? Vamos fazer de conta. Falou, graças a Deus, vou descansar. Aí o chefe lá disse, não, pode trocar a roupa, entrar para o inferno, está dando 2-0. Então, você acredita que Madre Teresa chega lá do outro lado e vai ficar descansando? Pelo contrário, as informações que nós temos é que o espírito, quanto mais evoluído, mais trabalha. E é trabalho. Para quem não gosta de trabalho, por favor, não desencarne. Fique por aqui mesmo. A propósito de não desencarnar, tem uma pessoa amiga, muito bacana, que
E quando eu estou assim meio aborrecido, eu vou lá para casa dela, sabe para quê? Para ver ela brigar com o marido. Ah, mas é uma delícia. Eu saio de lá renovado. É muito engraçado. Né? Muito engraçado. Parece brincadeira, né? Mas é sério. Então ela disse o seguinte: se vier dessa história, essa história deve ser do... aqui lá de São Paulo, tem uma opção de livro. Ninguém lembra? Zíbia Gaspareto? Não. Não. Ih, deixa. É um nome meio, né, muito português, portuguesado não. Que diz lá que a mulher, dizem, a mulher ficou viúva, aí depois desencarnou, chegou lá e ficou sabendo que ia voltar com o meu marido. Ela falou que não. De jeito nenhum. Não, eu já aturei esse homem há mais de 50 anos. Você aturou, agora vai reencarnar para amar. Você não reencarnou para aturar, reencarnou para amar. Então quem está aí só aturando o marido ou a mulher, para de aturar e passa a amar. Porque senão não adianta. Aí a minha amiga diz assim: se vier dessa história eu ter que reencarnar e casar com o Rivaldo de novo, eu não vou te falar o nome não, mas como é uma história inocente eu posso falar. Casar com o Rivaldo de novo, só pelo desaforo eu não desencarno. Que beleza, né? Eu vou desencarnar se eu quiser. Muito que bem. Então, por conta disso, as nossas diferenças têm essas diferenças básicas do próprio Deus, embora seja comum, a ideia de Deus, e da própria imortalidade. Que a nossa imortalidade é dinâmica. Né? Outra coisa que os segmentos, não sei, uns seguem, outros não seguem, com relação à possibilidade de comunicação entre um mundo e o outro. Nós temos essa possibilidade dessa relação, que aliás o Espiritismo veio para isso. Ao passo que em alguns lugares isso aí fica um pouco cerceado, é quase proibido. Né? É quase proibida essa relação. Mas não tem nenhum crime. O que não pode é acontecer o que aconteceu lá no tempo de Moisés. Mas Moisés proibia em função da ignorância. Que começaram a querer fazer altar de ouro, etc e tal. E naqueles primeiros momentos do movimento espiritualista, que deu origem ao espiritismo, as pessoas faziam as perguntas mais esdrúxulas, as curiosidades mais tolas. Mas eu não acredito que os mais de 50 cadernos colocados nas mãos de Allan Kardec, que despertou nele um grande interesse, seja dessa parte pueril. Tá? Devia ter muitas pessoas que faziam perguntas de mais profundidade, etc., onde levou o nosso codificador a se interessar e a elaborar todo esse trabalho, que é um trabalho grandioso. Né? Então essa relação com o mundo espiritual, ela é lícita e importante. Só não pode, às vezes, a coisa não é muito aberta por conta dos interesses. Aí quer saber o número, né, do bicho que vai dar, se a mulher trai, se o homem trai, etc. Essas coisas assim pueris, certamente que o mundo espiritual sério não se envolve. Né? Quando a gente, por exemplo, perde um ente querido, muito querido, porque tem gente que é querido, mas não é tão querido assim. Então ele parte e a gente faz até aquela de cara de choro, mas dá graças a Deus. Né? Então, mas quando um ente querido é querido mesmo, sendo um filho, uma mãe, uma pessoa muito próxima, a gente quer uma notícia. É muito lícito, é muito razoável. Só não pode forçar a barra porque não adianta. Como disse o Chico, né? O telefone toca de lá para cá. Não adianta a gente teimar e tal, querer, chorar, porque tem que ir humildemente para ver se consegue. Às vezes consegue, às vezes não consegue, mas tudo bem. Muito bem. Então a nossa proposta de crescimento para a gente religar a Deus agora através da sabedoria e principalmente do amor. O amor que todos temos em germe, todos temos, porque Deus é amor e todos somos deuses, segundo o próprio Jesus falou. Vós sois deuses, tudo que eu faço, vós fareis muito mais ainda. E Deus é amor, então nós temos amor. Agora o nosso amor ainda está sendo uma casca, né, de particularismo. Nós somos o meu, a minha, né? Mas nós vamos deslanchar para um dia estarmos amando
a todos de maneira igual, mas falta um bocado ainda. Não se apresse, porque não adianta também forçar a barra. Nós vamos amar sim, mas no momento nós vamos amar a mãe, o marido, a mulher, etc e tal, e se amamos realmente e nos empenhamos nesse amor, já está de bom tamanho, e que isso possa estar assim, cada vez se ampliando. Nós já falamos das diferenças básicas dos outros. Eu fiz uma abordagem, por exemplo, com base no inferno, só de 3 segmentos. Fiz uma abordagem com uma pessoa católica, fiz uma abordagem com uma pessoa evangélica, um pastor evangélico, fiz uma abordagem com uma pessoa budista. O budismo ele tem um parentesco bem próximo com o espiritismo. Tá? Sobre o catolicismo, primeiro eu perguntei à minha amiga assim, fulana, quais são os fundamentos do catolicismo? Quando eu estava tentando elaborar um trabalho dessa natureza. Ah, sei lá que fundamento? Então, se alguém perguntar a vocês quais são os fundamentos do espiritismo, você falar, derem a mesma resposta, vai ser triste, né? Você tem que pelo menos dizer, o fundamento do espiritismo é Deus, a imortalidade, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade entre um mundo e outro. Esses são os fundamentos básicos da doutrina, são 5. Tá? Gravaram, né? Não vou repetir, não. Então, eu falei, mas escuta, me diz pelo menos, e o inferno? Como é que vocês tratam o inferno? A pessoa lá vai para o inferno? Vai para o inferno. Eu digo, tá bom, obrigado. Aí, falei com também um pastor, e ele me disse a mesma coisa. Eu digo, mas com o pastor foi um pouco mais fundo. Eu digo, escuta, e se um filho seu for para o inferno? Como é que você vai ser? Ama seu filhão? Como é que vai ser? Ah, não tem problema, depois na hora da separação a gente esquece tudo. Digo, ah, que bom, né? Então o amor é bobagem. Na hora da separação não ama mais. Mas é que tem uma musiquinha. Veja bem, gente, preciso enfatizar uma coisa. Kardec diz, acredito que na Gênesis, o seguinte, faz a seguinte afirmativa. Nenhum espírita ridicularizará nenhuma religião, por mais absurda que ela possa parecer. Então não cabe a nós ridicularizar nenhuma religião. A gente pode fazer comentário como eu estou fazendo agora. Tem uma música que retrata isso que o pastor falou, com relação a se não for. A música é muito interessante assim. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Se meu pai não for, não me impede a mim. Aí eu vou caminhando, eu vou para Canaã. Então, o negócio é chegar em Canaã. Os demais, da minha prole, não precisa. Tá? Então eu só foquei nesses 3 segmentos. E o segmento que nós vamos nos encontrar realmente é o catolicismo e o protestantismo. Ali dando uma olhada no islamismo, etc e tal, mas é umas coisas tão complicadas que eu preferi não comentar. Alguém conhece algum islâmico? Algum Maomé? Tá, ninguém conhece, então deixa. Mas católico nós conhecemos, a maioria de nós viemos de lá, certo? Viemos de lá. Mas toda religião é boa. Porque nenhuma religião ensina o caminho do mal. Toda religião só nos conduz ao bem. Agora existe um segmento religioso egoísta, né? Cujo Deus é só dele. Né? Deus é meu e só vai salvar quem está na minha igreja. Paciência. Já nós espíritas temos uma outra diferença. Não somos melhores do que ninguém, absolutamente. Mas a gente sabe que todo mundo vai para o céu, graças a Deus. As pessoas não gostam que a gente fale isso, né? Esses outros segmentos. Mas todo mundo vai para o céu mesmo. É até político, se vocês querem saber. Não fiquem na bronca não, tá, gente? Mas vai. Porque Jesus disse o seguinte, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. E pelo que a gente sabe, Ele é o diretor do nosso planeta. Então todos nós somos confiados a Ele. Então, até mesmo os políticos
mesmo o pessoal da Lava Jato, todo mundo vai para lá. Mas só que não vai assim, né? Nessa beleza, com esse monte de problemas e de comprometimentos morais, certo? Mas que vai. Das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Então o meu irmão de outros segmentos, ele precisa, se ele gosta de mim, ele precisa bater na tecla comigo até me transformar, sair desse tal de espiritismo, porque ele sabe que eu vou ir para o inferno se eu ficar no espiritismo. Já eu no espiritismo não preciso cansar a beira de ninguém, que eu sei que ninguém vai para o inferno. E se tiver no inferno consciencial, vai se... Porque inferno é só mesmo questão de consciência. E se tiver esse inferno consciencial, também vai se desligar um dia, porque um dia todos nós seremos anjos. Tem até uma música, né? Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar. Então, por conta disso, mas também não pode se acomodar. Por conta disso, nós não vamos deixar de falar do espiritismo com as pessoas, não vamos deixar de esquecer, de repente, uma página no banco do ônibus, etc. Só não vamos ficar, né, intisicando ninguém. Mas a gente pode, e a propósito disso, certa feita, quando um amigo chegou para mim e disse, fulano suicidou. Eu digo, o quê? Não brinca. Fulano suicidou. Primeiro pensamento, me vi que era um amigo próximo. Meu primeiro pensamento foi, eu falei de espiritismo para o fulano, até hoje eu não tenho a resposta. Mas só que o fulano, apesar de eu gostar dele, quer dizer, apesar não, eu gostava dele, mas era um sujeito assim, tipo dono da verdade. Sabe essas pessoas? Né? Tá com o nariz sempre acima do nariz dos outros. E então aí a gente fica assim meio sem graça de estar falando de religião com essas pessoas que não tá nem aí, nem tá chegando para a religião. E eu fiquei com essa interrogação, né? Certa feita eu fui cheio de boa vontade para falar com uma pessoa que tinha perdido um filho, também no meu âmbito de trabalho, na época que eu trabalhava atendendo caminhões de areia. Trabalhei 20 e poucos anos nessa área. E então eu fui cheio, aí o rapaz perdeu um filho de 28 anos. Aí eu fui dizer para ele que ia dar continuidade da vida. Que vida continuará, vida? Eu tô crente que ia confortar o homem e sair com a cara de pastel. Mas até bom, valeu a minha boa intenção. Então ficamos entendendo isso. Já entendemos quais são as bases do espiritismo, tá? E as diferenças desses segmentos mais conhecidos nossos, que são o catolicismo e o protestantismo. Que é Deus, e lá é um Deus, né, tal, e o nosso Deus é mais, não o nosso Deus é de todo mundo, tá? Estou falando nosso porque nós acreditamos. E a inteligência suprema causa que mais de todas as coisas. Onde está essa resposta? Na questão número 1. Vocês todo mundo sabe, só que não decorou ainda. É a questão número 1, tá? Que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Qual é a questão? Todo mundo sabe, mas vocês não querem dizer, mas eu vou dizer. É a questão número 4. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Os Espíritos respondem, num axioma que aplicais às vossas ciências. Axioma é uma verdade por si mesma. Não há efeito sem causa, tipo, a causa é o barulho, o efeito é a minha mão contra aqui a mesa. Não há efeito sem causa. Toda causa tem um efeito. Todo efeito tem uma causa. E se o efeito é inteligente, a causa há de ser inteligente. Então nós observamos toda essa natureza, a começar por nós mesmos. O exemplo mais vivo da perfeição de Deus somos nós. Embora sejamos os mais, mal criados, recalcitrantes, mas somos nós. E já estamos mais próximos da angelitude do que o cavalo, do que o leão, do que o sapo, do que a formiguinha. Já que o átomo será a canja, a formiguinha, o átomo eu nem vejo, a formiguinha já estou vendo. Isso é difícil de aguentar isso, né? Mas é assim mesmo. Está lá o Adelino Fontoura diz, fui átomo vibrando entre as forças do espaço. Deixa eu correr, senão eu não vou falar tudo. E uma coisa que eu não quero esquecer é dessa página que eu quero ler para vocês, tá? Preciso... Eu começaria, mas já comecei e não fiz, perguntando a vocês o seguinte.
Será que nós já estamos entendendo que religião não é o essencial na vida? Nós podemos entender isso? Religião não é o essencial na vida. Eu costumo dizer o seguinte: a segunda coisa melhor para mim é ser espírita. A segunda coisa. Tá? E fico chateado quando ninguém pergunta qual é a primeira. Mas eu sei que vocês estão perguntando em pensamento, estão? A primeira é ser bom. Porque se eu for bom, ser espírita, ser católico, ser isso, ser aquilo, monoteísta, budista, se eu for bom, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Está escrito em algum lugar. Quem souber, depois me fala. Tá? Então, a religião não é o essencial. Porque tem pessoas que não têm religião nenhuma e é muito melhor que eu. Eu tinha um amigo, tenho um amigo, apesar de muito tempo que eu não o encontro, mas acredito que ele é mais novo que eu, deve estar encarnado ainda. Apesar que muitos amigos meus mais novos já foram embora. Que eu fazia isso para trazer eles para o Espiritismo. Agora, por que eu fazia isso? Porque isso era no tempo que eu era mais bobo do que eu sou hoje. Tá? Porque ele era um cara, não bebia, não fumava, não jogava, um ótimo filho, um marido fora de série, um trabalhador que foi meu subordinado numa empresa e eu tinha que mandar ele parar de trabalhar. Então, por causa disso, eu queria trazer ele para o Espiritismo. Agora, aqueles meus colegas de cana, na minha época, eu não queria trazer. Né? Hoje, que eu sou menos bobo, eu vou procurar trabalhar esses, porque é uma pessoa cheia de virtude não precisa de vir para o Espiritismo. Se vier, melhor. Mas não precisa. Entendeu? Eu já reconheço que foi uma fase da minha ignorância e reconheço que hoje ainda continuo com muitas bobagens, mas já melhorei alguma coisa. Por força da evolução. A gente evolui pouco. Né? Nossa evolução é muito, ainda mais numa encarnação, nossa senhora. Agora, um exemplo vivo de um salto de qualidade numa encarnação só é Paulo de Tarso. Mas não vamos falar em Paulo de Tarso não, que está pano para manga. Muito bem. Então já entendemos por que religião não é essencial. Mas a religião seria, e principalmente o Espiritismo, é um curso dinâmico de evolução. É um curso dinâmico. Porque nós já sabemos as coisas. Nós já sabemos as coisas. Nós já sabemos que não vamos assim, ficar assim, ansiosos para chegar ao céu, porque nós já sabemos que não vamos chegar. Né? Mas também não precisamos ficar apavorados para o inferno, também nós não vamos para o inferno. Então nem céu nem inferno. Primeiro que inferno não existe. Primeiro que céu também é um estado de consciência. Né? Então, aí não precisa ficar apavorado com o inferno, porque se a gente tiver com o inferno, nós já estamos vivendo o inferno aqui. E não precisamos ficar ansiosos para chegar no céu, que céu também a gente não está em condições. Céu é perfeição, eu não sou perfeito mesmo. Chegar lá, vou atrapalhar a vida dos outros lá. Né? Então não tem chance. Então começamos com essa premissa, né? A doutrina espírita, além de tudo, ela tem um princípio científico, filosófico. Uns preferem religião, ciência, filosofia e religião. Outros, moral, de consequências religiosas. Então, Allan Kardec gastou os melhores anos da sua vida, foram 15 anos, dos 50 que ele começou a estudar, né, todo aquele processo todo, até os 65, quando o aneurisma conduziu ao plano espiritual. Então ele gastou ali, foi a espada e gastou a bainha. A espiritualidade mandava ele descansar, mas ele era ansioso para a divulgação, para o esclarecimento, que até hoje ainda não está muito esclarecido. Ainda a gente topa com muitos equívocos, mesmo nas pessoas que se dizem espíritas. Por exemplo, até eu avisei essa pessoa que eu ia falar disso hoje.
Eu falei, mas pode ser só que eu não vou dar nem teu nome, nem teu endereço, nem nada. Mas é uma jovem dos seus quase 40 anos, que se diz espírita, e é um espírita desde o berço, que o pai era um espiritão, né? Mas ele é baixinho, espiritão de você, que é espírita, ele é um estudioso. Então, ela é espírita, diz que é espírita, etc, e tal, não nega e tal. Mas no carro dela tem duas santinhas. E um negócio, como é que fala? Terço, sei lá. Aí, eu digo, pra que isso aí? Elas são muito devotas de Nossa Senhora Aparecida, né? Ela tem duas imagens iguais. São muito devotas. Então nós encontramos um espírito assim. A minha esposa, posso falar que ela não está aqui, vocês não vão contar. Dona Rosa conhece alguns espíritos. Quando eu a conheci, ela já era espírita. Mas custou muito ela parar de sair no portão e parar de fazer isso. Né? Pelo sinal. Eu não sei por que cargas d'água, eu também fazia isso. Quando passava em frente à funerária, né? Uma das belezas de ser espírita é essa. Eu não gostava de olhar para a funerária. Quando eu olhava, eu fazia assim. Agora eu olho, ainda vejo o cachorro bonito, eu queria aquele ali. O cemitério. Né? Agora não, a gente olha o cemitério, tumba bonita. Mas agora, com o Jardim da Saudade, quero ver se a gente consegue comprar um espaço lá, porque é muito bonito o Jardim da Saudade, né? Tudo plantadinho, aquelas flores, mesmo que seja flor de plástico, mas é outra visão. É isso. Que é aqueles negócios. Lá em Uberaba tem lá um túmulo que é uma coisa alta. Eu não lembro se o filho que fez para a mãe ou a mãe que fez. Eu acho que o filho que fez para a mãe. O filho. O filho, né? Mas é alto. E ele vai não sei quantas vezes por semana lá para fazer um ritual, sei lá, uma coisa impressionante. Então, entre muitas coisas, essa é uma grande vantagem de ser espírita, né? Agora, quem quiser continuar fazendo tradicional pode fazer, gente, não é pecado não. Só não é necessário, mas se a pessoa gosta, acha, né, que faça. Não está fazendo mal a ninguém. Agora, a partir da pessoa tem a convicção, aí é outro departamento. A pessoa deixa naturalmente esses hábitos. Então, aí, o primeiro contato de Allan Kardec, vocês já ouviram falar nas mesas girantes? Já, né? Mesas girantes, aquele fenômeno, etc. Tal. Então foi um começo assim, do processo da elaboração da doutrina espírita, que é a terceira religião, a terceira revelação prometida por Jesus, que a primeira foi Moisés, a segunda foi Jesus, a terceira é o Espiritismo. Não podemos falar isso aqui porque realmente só vai nos contestar quem não seja realmente espírita. Vai ser que nós somos pretensiosos, não. Mas se nós entendemos que as verdades espíritas são verdades naturais, como nós já dissemos, reencarnação não é espírita, imortalidade não é espírita, nada disso é espírita, é humano, é natural. Católico, protestante, maometista, todo mundo vai desencarnar e vai reencarnar, queira ou não queira. Desencarnar não tem jeito, desencarnar. Reencarnar, às vezes a pessoa fica demorando por lá, às vezes por necessidade, às vezes por teimosia. Fica agarrado lá nas regiões e tal. Mas esses processos todos é natural, faz parte da vida. Então isso é muito bom. Allan Kardec pergunta a espiritualidade se a ideia da reencarnação não traria um sentido de acomodação, tipo, na outra encarnação eu resolvo isso. Meu orgulho, minha vaidade, na outra encarnação eu vou trabalhar isso. Os espíritos respondem a Allan Kardec que não, que quem assim pensa e nada acredita. Então, se você acha que vai deixar de ser orgulhoso, vaidoso, pretensioso, arrogante, na outra encarnação, começa agora, porque senão, se você acreditar na reencarnação, começa agora.
Não precisamos ter pressa para nada. Precisamos nos empenhar, sim. Mas não adianta ficar, né? O dia que eu descobri que eu era egoísta, eu fiquei, sabe, quase que eu entrei em depressão. Eu não sabia. Né? Aí fazendo uma análise lá de uma situação, aí eu cheguei a essa conclusão. Meu Deus, eu sou egoísta. Aí fiquei assim triste, mas depois reagi. Ah, todo mundo é mesmo? Então se tivesse pro inferno para todo mundo, beleza, né? Então, outra coisa que eu também descobri, desculpa estar desfolhando aqui minhas particularidades, mas a intimidade, vocês deixam então à vontade. A Irmã Silfo, não sei se vocês conhecem a obra de Irmã Silfo, do Vanderlei Coutinho, Vanderlei Soares, lá de Belo Horizonte. Tem um gráfico, parece que no livro Escutando Sentimentos. Se não for esse, vocês me corrijam. Então estava lá um gráfico que fala da arrogância. Olha, eu nunca entendi que eu fosse humilde, tá? Mas arrogante, eu digo, meu Deus, eu estou nessa linha aqui. Quase que eu entrei em depressão. Mas depois eu reagi e falei, todo mundo é. Todo mundo é. Então nós temos essas marcas todas. E nós espírita, e a doutrina espírita nos fala exatamente disso. Nosso comprometimento com a nossa reforma interior. Estava lendo ali a prece, né? É muito interessante a prece lida aqui. E agora nós temos assim, estar muito atentos para a gente não se acostumar com as coisas. Quando a gente se acostuma, a gente não se empenha, sabe? Aí uma vez eu estava assim no centro, assistindo uma palestra, lá na minha casa mesmo. Aí alguém me chamou e disse, não, peraí, o assunto era sobre o Evangelho. Peraí. Ah, você já sabe isso tudo? Eu digo, eu já sei, né? Se eu soubesse, quem me dera. Então as pessoas acham que o Evangelho é água com açúcar. Há quem acha isso. Mas o Evangelho é o discurso mais duro. E tem outra. Evangelho é ciência exata. Não é nada de água com açúcar. É ciência exata. Tá? Quando a proposta, aquele que te bater numa face apresenta outra, é duro você aceitar isso em primeira mão, mas é uma verdade. É a lei da não resistência. Não resistais ao mal que vocês queiram fazer. Que é coisa pior que isso. Aquele que pleitear contigo 1000 passos, não dê mais 1000. Aquele que quiser tomar a túnica, dele também a capa. Ou a capa dele também a túnica. Então, isso tudo são propostas de Jesus no Evangelho que tem a ver com aquele que se propõe a ser um religioso. Mas como nós dissemos a vocês, a religião rotulada, tá? Porque todos nós estamos no processo religioso, todos, por conta da evolução. Mas a religião rotulada por si só não representa nada. E eu vou ler para vocês uma história, me permitam ler, que eu vou acabar dentro do tempo, e permitam-me depois dessa leitura não dizer mais nada, se eu conseguir concluir a leitura. Escolha do Senhor. Contos e Apólogos é o livro de Humberto de Campos, Espírito Irmão X, que é o pseudônimo de Humberto de Campos, um escritor brasileiro, já desencarnado há muitos anos. Ele diz assim, aí eu não sei bem, Contos e Apólogos, às vezes são histórias, como Jesus falava com parábolas era uma história que retratava alguma situação, certo? Então também os Contos e Apólogos estão na mesma linha. Conta-se que alguns apóstolos do bem tanto se ergueram na virtude que pela extrema sublimação de suas almas conseguiram atingir o limiar do santuário resplendente do Cristo. Voltariam ao mundo no prosseguimento da obra de amor em que se entrosavam. No entanto, provocados pelos poderes angélicos, poderiam excursionar felizes pelas vizinhanças do lar divino. Bem-aventurados pela glória e pela bondade, constituíam provisoriamente no céu toda uma assembleia de beleza e sabedoria. Missionários ocidentais
ostentavam dalmáticas imponentes, lembrando as instituições religiosas a que haviam pertencido, enquanto que os santos do Oriente exibiam túnicas liriais. Veneráveis sacerdotes das igrejas católicas e protestantes confundiam-se com patriarcas judeus e budistas. Admiráveis seguidores de Confúcio e insígnes devotos de Maomé entendiam-se uns com os outros. Muito acima das interpretações humanas tendentes à discórdia, alcançavam, enfim, a suprema união na esfera dos princípios. Exornava-se cada um com a mensagem simbólica dos templos que haviam representado. Anéis, cruzes, báculos, auréolas, colares, medalhas e outras insígnias preciosas destacavam-se do linho e da púrpura, da seda e do ouro, faiscando ao sol em que se banhavam. Entretanto, um deles destoava do brilhante conjunto. Era um antigo servidor do deserto que não se filiara a igreja alguma. Ibrahim Halmandeb fora apenas devotado irmão dos infelizes que vagueavam nas planícies arenosas da Arábia. Não possuía qualquer sinal que o recomendasse ao respeito e à consideração. Trazia os pés descalços, enxada e pó. Na veste rota, mostrava as manchas sanguinolentas das crianças feridas que havia conchegado de encontro ao peito. As mãos magras e hirsutas pareciam forradas em couro de camelo, tão calejadas se achavam no rude trabalho de assistência aos viajantes perdidos. Os cabelos grisalhos e imundos falavam de longas peregrinações sob a tempestade, e o rosto enrugado e rijo era a pesada moldura de 2 olhos belos e lúcidos, mas encovados e tristes, guardando pavorosas visões das dores alheias que ele havia socorrido, abnegado e a tempo. Eu vou chegar lá, hein? Isolado no festim, o ancião notou que 2 anjos examinavam a assembleia, fazendo anotações no pergaminho celestial. Depois de analisarem todos os circunstantes, um por um, abeiraram-se dele, estranhando-lhe a desagradável presença. Amigo, interrogou um dos emissários, a que igreja pertenceste na terra? Para que a pergunta? Inquiriu o forasteiro com humildade. O Senhor deseja entender-se com um dos visitantes do lar divino. Estamos relacionando por ordem os nomes daqueles que mais profundamente o amaram no mundo. Não se preocupem então comigo, clamou o anônimo beduíno. Nunca pude consagrar-me ao culto do Senhor e sinceramente ignoro por que razão fui guindado até aqui, quando não posso ter lugar entre os eleitos da fé. Que fizeste entre os homens? Que o Senhor me perdoe a ingratidão e a dureza, suspirou o velhinho. Mas o sofrimento de meus irmãos não me deu oportunidade de pensar nele. Nunca pude refletir na sublimidade do paraíso, porque o deserto estava cheio de aflição e lágrimas. Vendo que o estranho peregrino prorrompera em prantos, o anjo que se mantivera silencioso opinou compreensivo. Em verdade, não podemos situar-te na relação dos que amaram o benfeitor eterno, mas colocaremos teu nome no pergaminho como alguém que amou imensamente os semelhantes. O ancião, mergulhando a cabeça nas mãos ossudas, soluçou reconhecido.
enquanto os companheiros presentes comentavam o estranho procedimento daquele que fizera bem sem se lembrar sequer da existência de Deus. Contudo, depois de longos minutos de expectação, vasto grupo de mensageiros divinos penetrou o átrio, engalanado de flores, em cânticos de júbilo, trazendo larga faixa com um nome grafado em caracteres de luz. Era o nome do velho Ibrahim Halmandeb. Pretendia o Senhor conversar com ele. Desculpa.